vocês? Então, acredito que sim. Estamos aqui, tá, para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a disciplina de História. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a falar sobre as revoluções, tá? Nós vimos aí nos conteúdos iniciais Revolução Inglesa, Revolução Industrial e agora nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, tá? A revolução que teve aí, promoveu mudanças, impactos muito profundos na sociedade da época e que perduram até hoje, tá? Se vocês não sabiam, a Revolução Francesa teve contribuição que ainda hoje, tá? Que é utilizada, que permanece até hoje na nossa sociedade. Tá? Uma delas é o seu lema aí, a liberté, égalité, fraternité. O que é isso, professor? Não manjo do francês, mas é liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? As ideias iluministas que serviram de base para a Revolução Francesa, elas perduram até hoje, que é a liberdade individual, que é a liberdade de crença, tá? Que é a liberdade de você expressar sua opinião, a liberdade de expressão, que é o direito à propriedade privada, né? Você ter sua própria propriedade. Isso tudo se consolidou com a Revolução Francesa. Tá? Então, os ideais da Revolução Francesa são muito importantes, que eles perduram até os dias atuais, né? Serviu de base aí para várias constituições do mundo, inclusive a nossa, certo? Então, para entender a Revolução Francesa, a gente precisa ver o contexto da época, como é que estava a situação da França no período. Então, a França, pessoal, ela era uma monarquia absolutista. E o que é uma monarquia absolutista? É um governo onde o rei ele tem o poder absoluto, né? Manda tudo, controla tudo, ali aliado com a igreja, né? Tem esse poder consolidado com os ideais cristãos. Então, o que é que acontece? A França ela era dividida em 3 estados. Tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza, pelos nobres, e o terceiro estado, que era formado pelas demais classes, os camponeses, né, a alta e a baixa burguesia, os grandes comerciantes e os pequenos comerciantes. Certo? Era assim que estava dividido a sociedade francesa. Só que o que acontece na época que vai gerar essa revolta, vai gerar essa revolução? A França, pessoal, passava por um período de grave crise econômica. Tá? Essa crise econômica chegou numa situação tão drástica que as pessoas, os pobres, eles passavam fome. Tá? Essa situação foi piorada por um problema na seca, faltou pão, que era o alimento principal lá na França, dos pobres na França no período. Então, as pessoas elas estavam passando fome da crise que estava na França. E essa crise ela foi agravada pelos altos gastos públicos, tá? Para manter o luxo da família real, dos nobres, né? Se gastava muito. E para piorar a situação, a França ainda tinha se envolvido em guerras, tá? Nesse período. Algumas guerras vistas até como desnecessárias pelo povo na época, que era como um apoio da França no processo de independência dos Estados Unidos, né? A França é rival com a Inglaterra, viu que talvez apoiando os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos seria uma boa forma de enfraquecer ali seu rival. Então tudo isso fez com que a França gastasse mais, no período não se podia gastar tanto, já que era um período de crise. Então enquanto a população estava na miséria, tá, os nobres, o rei, tá, ele vivia naquele luxo e isso obviamente gera um sentimento de revolta na população. E o rei vendo que a situação ela estava ficando insustentável ali na França, o que é que ele vai fazer? Tá? Ele vai tentar fazer uma reforma fiscal, tentar arrumar de onde tirar dinheiro, já que aquele mais pobre, que era o cara que pagava imposto, tá? Detalhe, o primeiro e o segundo estado eles não pagavam imposto, a igreja e os nobres eles não pagavam impostos, os impostos eram tirados sempre do terceiro estado. Então o rei tentando arrecadar fundos para poder melhorar a situação econômica da França, primeiro ele vai tentar propor a cobrança de impostos dos nobres, que obviamente não vão aceitar, né? Quem é aí que não paga imposto que vai querer pagar imposto? Ninguém. Então, obviamente, os nobres não aceitaram. E a situação se alastrou, ficou numa situação tão crítica que o rei ele foi obrigado a convocar os estados gerais, né? Uma assembleia. O que eram esses estados gerais? Era uma reunião, uma assembleia, onde se encontravam representantes dos 3 estados. Representante do primeiro,
representantes do segundo e representantes do terceiro estado. E nessa assembleia, né, eles iam discutir, tá, para tentar propor alguma solução para a França. Só que aí nessa assembleia já tem o primeiro embate. Que embate era esse? Essa votação, pessoal, ela acontecia por estado. Como assim, professor? O primeiro estado, que era o clero, tinha direito a um voto. O segundo estado, os nobres, tinham direito a outro voto. E o terceiro estado, que era composto pelas demais classes sociais, tinha direito a um outro voto. Ou seja, no total eram 3 votos. Só que o que é que acontecia, pessoal? Apesar do terceiro estado ser a maioria em número, na hora da votação final, ele sempre estaria em desvantagem. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado, eles acabavam ganhando, porque eles tinham interesses em comuns, né? que era a manutenção do seu privilégio. Então, o que acontecia? Eles, mesmo sendo a minoria, comparando com o terceiro estado, eles tinham mais poder de voto. E a primeira coisa que o terceiro estado vai reivindicar é o chamado voto por cabeça, né? O que seria esse voto por cabeça? É o voto ser contabilizado individualmente, não por estado, né? Dessa forma, eles teriam mais força lá na votação, certo? Porque eles eram a maioria, né? Se não eram a maioria, eram próximos à maioria. E tinham alguns aliados lá do segundo estado, por exemplo, alguns nobres que já tinham umas ideias mais liberais, certo? Então essa foi a primeira reivindicação. E outra coisa, o terceiro estado, as propostas do terceiro estado na Assembleia já eram propostas mais radicais, né? Eles queriam, tidas como os radicais, eles queriam um novo parlamento, eles queriam limitar o poder do rei, tá? Eles não queriam um governo com o rei com esse poder absoluto, né? Eles culpavam o rei pela crise que a França passava, né? Culpavam aquela forma de governo. E outra coisa que eles queriam era o fim do privilégio por nascimento. Que é isso, professor? A sociedade da época era uma sociedade onde o título, a família que você nascia, ainda era muito importante. Então, você nascer numa família nobre, né, ter um título de nobreza, ou ser um conde ou um duque, tá, ainda era muito importante dentro daquela sociedade. E, por exemplo, os burgueses, principalmente a alta burguesia, né, que eram uma classe que tinha conseguido enriquecer, né, graças aí à atividade comercial, eles, apesar desse poder financeiro, poder aquisitivo, eles não tinham os títulos de nobreza. Então, eles ficavam de fora, né, não usufruíam desse privilégio simplesmente por não terem nascido numa família de sangue azul, como se tinha na época, certo? Então, uma das reivindicações deles era o fim do privilégio por nascimento, né? Queriam limitar o poder do rei, queriam uma nova assembleia. Então, eles queriam uma transformação mais radical na forma de governo. E é óbvio que o rei, vendo uma proposta dessa, é óbvio que ele não ia aceitar, né? Quem é o rei que tem um poder absoluto que ia aceitar uma proposta de ter seu poder limitado, né? De governar aí, sendo controlado por um parlamento? Nenhum rei desse período ia aceitar isso, né? Então, o que é que o rei faz? Ele vai lá e dissolve esses Estados Gerais, essa Assembleia dos Estados Gerais. Tá? Ele diz, cancela, fecha, a gente não vai chegar num acordo e fica do jeito que está. Tá? É basicamente isso. Então, ele dissolve essa Assembleia, que vai gerar uma revolta nesses representantes do terceiro Estado. Tá? E o que é que vai acontecer? O terceiro estado, por conta própria, tá? Esses caras eles vão convocar uma Assembleia Constituinte. Eles vão dizer, não chega, a situação da França está no limite, né? E a França precisa urgente de uma nova Constituição. Porque se as coisas não mudarem drasticamente, a economia da França tende de ir de mal a pior. Certo? Então eles convocam essa Assembleia Constituinte. Tá? E esse ato, ele aconteceu até algo que entrou para a história, que é o jogo da Sala da Pela, né? Que eles teriam, depois que o rei dissolveu essa assembleia, eles teriam se dirigido para essa sala, que é onde acontecia esse jogo da Pela, que era um jogo típico da época, e teriam lá ficado dentro dessa sala, dito que só sairiam de lá quando a França tivesse uma nova Constituição, certo? E isso, pessoal,
os ânimos na sociedade francesa já estavam exaltados, né? Vai acontecer uma série de revoltas camponesas, né? Vários camponeses revoltados com o fato do rei ter dissolvido essa assembleia vão começar a atear fogo nas plantações, nos castelos dos nobres. Vários nobres eles vão fugir da França, tá? Por conta dessas revoltas camponesas, vão queimar os registros de dívidas, o registro de servidão, né? E vão marchar aí vários desses grupos para as cidades, né? Até que vai chegar no ápice da Revolução, né? O símbolo da Revolução, quando eles tomam uma prisão que era chamada Bastilha, né? Onde vai acontecer a queda da Bastilha. E a queda da Bastilha, pessoal, ele foi um marco da Revolução Francesa. Representa o fim do absolutismo. Por quê? Porque a Bastilha era uma prisão imponente, né? Era onde eram colocados os presos políticos da França. Tá? Então, representava o poder do rei, né? A autonomia do rei, onde todo mundo que questionava o rei era colocado. Então, quando eles tomam, os revoltosos, eles tomam a Bastilha, tá? Invadem, tomam a Bastilha, ela representou a queda do absolutismo. Mostrava que o rei não tinha mais todo aquele poder que ele sempre teve. E quando, pessoal, esse grupo revolucionário, ele chega, né, ao poder, aí ele vai começar a colocar em prática uma série de medidas, né? Que é a abolição do privilégio dos nobres, vai aprovar um documento muito importante, né, que é a Declaração de Direitos do Homem, né, do Cidadão, que é o que vai garantir, por exemplo, a liberdade de expressão, né, a liberdade de crença, né, vai garantir o direito à propriedade, né, onde cada indivíduo, né, permitido agora ter sua propriedade, não pertencia mais ali ao Estado, ao rei, certo? Vai ser aprovada, né, a Constituição Civil do Clero, ou seja, vai haver a laicização do Estado, né? O Estado vai se tornar laico, vai separar ali o Estado e a Igreja, né? Que lembra que antes havia uma aliança muito forte entre o rei e a Igreja, né? Tanto que inclusive o rei, quando ia ser coroado, ele tinha que receber a bênção do Papa, né? A religião católica ela era obrigatória, né? Com a aprovação aí da Constituição Civil do Clero, vai haver a separação entre Estado e Igreja, né? Serão duas coisas agora distintas, cada um com a sua função, certo? Isso tudo vai ser aprovado aí durante a Revolução Francesa, esse início desse processo revolucionário. E por fim, é aprovada uma nova Constituição, onde a forma de governo da França nesse período vai ser uma monarquia constitucional, certo? O rei ele permanece no poder, tá? Só que agora ele não tem mais o poder absoluto. Ele governa auxiliado por um parlamento, certo? Por isso o nome monarquia constitucional. Deu para entender até aqui? Certo, pessoal? Então, o que é que vocês têm que focar nessa primeira parte aqui da Revolução Francesa? O contexto da França, que nós já vimos, né? A forma que a França estava dividida e o que estava acontecendo na época que levou à Revolução, certo? O fato da crise econômica, né? E o pós tomada do poder, né? Quando os revoltosos eles tomam ali a Bastilha, né? Saem ateando fogo, né? As revoltas camponesas que culminaram aí com a expulsão de vários nobres, para por fim chegar na aprovação de uma série de direitos que influenciam no dia de hoje, como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Civil do Clero e até aí a monarquia constitucional, certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? E se liguem aí no próximo vídeo que nós vamos ver aí a continuidade da Revolução Francesa. Não parou por aí não, tá? Vai ter uma nova tentativa aí do rei voltar a ter o controle absoluto. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa história, tá bom, pessoal? É isso aí, tchau e bons estudos!